Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura e esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje dos membros do canal, lá no grupo do Telegram. E se você ainda não é membro, é sua oportunidade de ir aqui embaixo, clicar em tornar-se membro e com um valor aí por mês você pode não só ajudar o canal, como também ter acesso a bastidores, a uma comunidade de debate teológico, receber vídeos mais cedo e ter suas perguntas respondidas aqui no nosso programa. A diferença das genealogias de Jesus em Mateus e Lucas se explica por ser uma de José e outra de Maria, ou as duas são de José por serem pais diferentes, Eli e Jacó? A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, tá? A gente tem um vídeo aqui no canal sobre a diferença de genealogia entre Lucas e Mateus. Existem várias possibilidades, algumas que seguem por José, outras que seguem por Maria, mas lá a gente mostra as possibilidades e discutindo um pouco qual é a leitura que eu acho preferível. Estou aí lá no vídeo. Isaías 53 narra o sacrifício do cordeiro. Quando Isaías diz que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse, era na literalidade da pessoa de Jesus em toda a sua vida terrena ou era sobre como Cristo estava diante da crucificação, parecendo moído, homem de dores, desprezado, rejeitado? A beleza que não nos agradava seria a forma que Cristo ficou durante toda a trajetória da Via Crucis até sua morte no Calvário? Essa pergunta é muito boa, tá? Porque ali você tem um texto sobre o sofrimento de Jesus, tá? Sobre o sacrifício, sobre a morte. Ele então estava desfigurado, não havia nele beleza alguma que nos agradasse. Mas eu acho que essa não é a leitura não, tá? Eu acho que o modo como Deus se expressa por meio de Isaías ali traz uma ideia um pouco mais completa. Não havia nele nada que fosse humano que gerasse uma atração. A ideia é que ele, em sua humanidade, era um homem comum, um homem sem nenhum tipo de poder, de glória, de honra superior a outros homens para que nós o seguíssemos por isso, por alguma característica pessoal. Há de se notar que Isaías 53 não fala só da crucificação, fala também de características gerais desse servo sofredor que viria. Para mim, ele não ter beleza ou formosura não parece ser um texto que faz muito sentido para descrever a crucificação de alguém. Obviamente, a pessoa crucificada está destruída fisicamente. A linguagem que ele usa aqui parece uma linguagem um pouco mais comum. Essa teoria procede. Um amigo disse que estava vendo um pastor pregar e ele teria comentado que a sarça, a planta que Moisés viu, desfalece ou meio que desintegra em condições naturais. Ela secaria muito facilmente com o calor do deserto. O fato de Deus se revelar numa sarça ardente seria para mostrar a ideia de que Deus daria poder aos seus para suportar aquilo que não conseguiriam sozinhos. Bom, isso aí já é uma tentativa de encontrar os motivos que não estão explícitos no texto. A ideia é que Deus se manifesta miraculosamente. Há um ato milagroso. Esse ato milagroso era de uma sarça estar pegando fogo, uma planta que é extremamente frágil, e essa sarça não se consumir pelo fogo. O que é que isso significa? Bom, primeira coisa significa que Deus se manifesta por meio de um milagre, de um ato sobrenatural, como ele faz ao longo de toda a escritura. Agora, por que a imagem de uma sarça que arde? Bom, aí já é invenção nossa, pode fazer sentido, pode não fazer sentido, a gente pode criar ideias sobre isso, a gente não pode dizer que a Bíblia está dizendo isso. Deus fez isso por causa disso. Bom, a gente pode dizer o seguinte, o fato de Deus escolher se manifestar miraculosamente por meio de uma sarça que não se consome pelo fogo, pode querer passar a imagem de... Então você criar suas imagens sobre isso. Faz sentido? Faz sentido. Deus iria fazer com que o povo conseguisse algo impossível. O povo era fraco, o povo estava debaixo da escravidão do Egito. Um povinho fraco ia encontrar no fogo de Deus a força para não ser consumido pelos egípcios, sei lá. Tudo isso é muito possível, mas a gente só não pode dizer que Deus está dizendo isso, que é ir para além do que o texto diz. Considerando os temas direitos autorais em artigos científicos, pirataria e até mesmo a cobrança de dinheiro para pregar em igrejas, existe limite bíblico para a mercantilização do conhecimento? Ou pergunta boa da peste. Limite bíblico para a mercantilização do conhecimento. Bíblico é difícil, tá? Falar onde é que a Bíblia criaria esse tipo de limitação. O que a gente tem seriam dois indicativos em particular. Talvez até três. Dois negativos e um positivo. O positivo é que a Escritura trata como válido e justo que pastores e ministros sejam sustentados pelo seu serviço à igreja. Você vai ver isso em 1 Coríntios, você vai ver isso em 1 Timóteo. Paulo chega a dizer que pastores que se afadigam no ensino são pastores que deveriam ter a sua honra, e aí honra está atrelada a dinheiro, duplicados. Deveriam ter dobrados os honorários porque se afadigam no ensino. No contexto, claramente, ele está falando do sustento financeiro desses pastores. Então, por um lado, sim, existe um processo de sustento daqueles que ensinam. Agora, por outro lado, existem vias mais negativas. Paulo também vai dizer que aquele que considera o ministério a fonte de lucro, ele cai em muitos erros e muitos pecados. Ele tem que ter uma piedade com contentamento. Precisa estar contente com aquilo que Deus lhe fornece. E aí, falando diretamente de ministros. Em outro momento, Jesus fala àqueles que ele via como missionários que não saíssem cheios de provisão, que eles iam ser providos à medida que fossem pelo caminho. Claro que Jesus diz algo diferente um pouco depois. Ele manda irem, levarem bolsa, alforje e tudo mais, diferente do que ele faz no primeiro momento, o que significa que não é pecado você ter algum tipo de provisão. Deus queria ensinar algo à sua igreja com aquilo, ou seja, quando você não tem provisão, Deus continua cuidando de você, mas dá a entender que a gente não deveria estar muito preocupado com a provisão e com os recursos no meio do ministério. Eu acho que uma outra coisa que volta um pouco pro primeiro é o modo como Jesus lida com os fariseus, né? Jesus fala em Mateus 23 que os fariseus iam na casa das viúvas e usando como desculpa fazer longas orações e tal, eles destruíam as casas das viúvas, levando comida e bens e o que tivesse. E eu digo mais, tá? Eu digo
digo o seguinte, eu digo que as pessoas geralmente são muito rancorosas com as pessoas que estão conseguindo algum tipo de sobrevivência por meio de serviço de educação teológica ou algo desse tipo. Agora, eu sempre digo isso, né? Eu digo isso lá no nosso vídeo. Se alguém consegue viver a partir daquilo que entrega de serviço teológico, quem ganha é aquele que está interessado em serviço teológico. Por quê? Se a pessoa tem que ter outro emprego, se ela não consegue se dedicar integralmente para aquilo, não só a qualidade do que ela entrega é menor, como ela vai entregar uma quantidade menor de serviço naquela área. Aquela coisa pode não existir. Então eu sempre digo isso. A gente tem um professor de grego no Instituto Schaefer, o Guilherme Nunes. O Guilherme dava aula de música. O Guilherme, ele ensinava grego aqui e acolá. Eu não conseguia ensinar grego o tempo todo. Um dia eu cheguei no Guilherme e perguntei, Guilherme, quanto é que custa a hora aula de música? Não, minha hora aula de música custa X. Eu disse, pronto, vou lhe pagar X pra nessas X horas aí por semana você poder dar aula de grego pra gente. Pode ser? E aí, uma aula de grego que não existia, passou a existir, porque aquela pessoa agora pode dividir o tempo dela entre o grego e a música. Chegou uma hora que o Guilherme não dava mais aula de música, que ele vivia integralmente para o serviço do ministério. E então, o grego se tornou mais popular para uma quantidade de pessoas que foi ensinada sobre grego bíblico, porque houve uma troca financeira que chegou para sustentar uma pessoa que pode dar aquela aula de grego. A alternativa a isso é não existir aquela aula de grego, por exemplo. Então, o que é que eu acho? Eu acho que a gente tem que ficar muito feliz quando as pessoas que estão produzindo conteúdo que é do nosso interesse conseguem recursos, dinheiro e benefícios em cima disso. Por isso que muitos de vocês ficam absolutamente felizes quando a gente aparece aqui para divulgar a Insider, porque a Insider tem acreditado no nosso canal e fornecido recursos para que esse canal possa continuar atuando na popularização de boa teologia na internet. E olha que coisa incrível, uma empresa de camisetas ajudando a financiar a pregação da palavra de Deus no YouTube. Aliás, de camisetas não, uma empresa de tech t-shirts, de moletons, de manga longas, de meias invisíveis, infrared, até mesmo da cueca performance que eles me enviaram, eu tô usando na academia, não dobra, não fica com mau cheiro, não fica assando tuas coxas aí no cardio de 5km que você faz aí depois do treinão. Pra mulherada tem o Motion Shorts e o Energy Top, fora a Wide Leg e também a Tech T-Shirt modelo feminino, nos mais variados tamanhos, de P a XXGG, lhe conferindo as melhores opções pro seu Natal e pro seu Ano Novo. Usando o cupom TEOLOGIA12, você ganha 12% de desconto em qualquer produto Insider. O que é que você está esperando para conseguir a sua roupa que desamassa sozinha no corpo, que não precisa passar, com um tecido transpirável, hidrorrepelente, para você curtir aí o seu fim de ano sem se preocupar com calor, com pizza debaixo do braço e com mau cheiro. É conforto pro seu dia a dia, é conforto pros seus relacionamentos sociais, é conforto na sua ida pra igreja, é conforto pro seu tempo de exercício físico. Então vai no link aqui embaixo, usa o cupom TEOLOGIA12 e aproveita o fim de ano usando suas roupas da Insider. E as melhores opções de presente pra você dar aí pro seu colega, pro seu marido, pro seu filho. Ah, meu marido fica com pizza debaixo do braço. Minha mulher só usa umas roupas meio brega. Pronto, Insider tá aí pra lhe ajudar no seu presente de Natal. Bom, tudo isso nos ensina que, por mais que exista uma justiça e algo correto em sustentar aqueles que ensinam, por outro lado, o dinheiro e o recurso não deveria ser a motivação principal de ninguém que está levando a palavra de Deus para as pessoas. Agora, a escritura não foi criada debaixo de um contexto de capitalismo pós-industrial, certo? Era uma cultura agrária, não existia um mercado como o nosso. A gente tem uma modificação desse processo. Se antes você teria ofertas voluntárias para poder financiar a existência de certos padrões de ensino, hoje, geralmente, você tem venda de alguma coisa ou algo parecido. E aí vai depender do contexto, né? Se eu penso em igreja, por exemplo. Na igreja, você tem um pastor que é sustentado voluntariamente pelas pessoas, e esse pastor tá lá se afadigando no ensino a partir de uma oferta que é dada pela própria igreja a ele. O ensino é público, é gratuito nesse sentido, ninguém paga pra ouvir, mas existem pessoas que se tornam participantes do processo de sustento desse pastor. Por outro lado, você pensa em internet, você pensa em cursos e coisas assim, é muito difícil que haja uma comunidade de ofertas voluntárias, porque não existe de fato uma comunidade, existe um desengajamento muito grande no mundo da internet, então o que existe é uma troca direta entre aquele que vai receber aquele produto, aquele serviço, aquele ensino, aquela aula, aquela mentoria, o que é que seja, existe uma troca direta financeira pra receber aquele material. Eu confesso que no meu mundo ideal, tá? Vou falar aqui, eu não venderia nada na internet, tá? Eu vendo coisas, não tenho vergonha nenhuma disso, vendo mentorias, vendo aula, vendo mini curso, vendo livro, tudo isso faz parte do que a gente entrega aqui no 2D de Teologia. Acho absolutamente legítimo, tem um vídeo aqui só pra explicar como eu interpreto isso aqui no canal, sobre de graça recebeste, de graças dai, tá tudo lá explicado, até teologicamente falando mesmo. Mas o meu sonho de idealista, meu sonho idealista era achar alguns mecenas, sabe? Mantenedores, gente assim, Iago, nós temos muito dinheiro. Tome esses dinheiros e esses dinheiros você usa pra pagar aí a estrutura, usa esses dinheiros pra pagar a tua equipe, usa esse dinheiro como parte do sustento da tua família, usa esse dinheiro pra pagar os professores. Tá aqui. Tome esses dinheiros por mês, transforme tudo isso em coisa gratuita. Eu faria. Eu, sinceramente, eu colocaria a escola de teologia de graça na internet. Eu colocaria todas as nossas mais de 150 aulas lá, todos os nossos vários mini cursos, tudo de graça. Eu pegava o curso de grego, botava de graça, eu pegava o curso de missões, tudo de graça pra quem quisesse. A questão é que eu pago o professor, eu pago o mentor, tem a plataforma, tem toda a equipe que cuida
cuida disso, tem a equipe que faz marketing disso, tem a galera da venda, tem os professores que são todos pagos pra trabalhar, obviamente. O cara tá trabalhando, coitado, vai trabalhar de graça, ele tem que sustentar a família dele. Então, assim, pra fazer tudo isso, teria que ter dinheiro pra fazer isso. Como isso é uma coisa razoavelmente impossível de acontecer, então uma relação de troca direta é muito mais fácil. Ó, se você quiser ter acesso a isso, custa um valor tal, você vem e participa disso. Agora, pra além desse tipo de coisa, é difícil discutir biblicamente sobre os limites que são empregados aí pro capitalismo moderno. Maria é mãe de Deus ou apenas de Jesus homem? Uma das grandes dificuldades dessas respostas é porque a gente ignora a Trindade. A Trindade é algo complexo, profundo, difícil, onde a gente tem Jesus sendo Deus e sendo homem, e a gente tendo diferenças entre as pessoas da Trindade. Então, Jesus era Deus? Se olhar só pra esse ponto, Maria era mãe de Jesus, Jesus era Deus, então Maria é mãe de Deus. Ok. Aí você diz, o Deus Pai é Deus? É Deus. Maria é mãe do Deus Pai? Não. Então Maria não é mãe de Deus, porque Maria não é mãe do Deus Pai. Ou então você pensa na Trindade. Como se manifesta de forma mais completa a divindade? Por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Maria é mãe da Trindade? Não. Então Maria não é mãe de Deus nesse sentido. Então como é que a gente consegue lidar com essas complexidades da Trindade? A melhor linguagem que a gente pode usar é dizer que Maria é mãe do Deus encarnado. A partir do momento que nós temos a encarnação de Deus, Maria se torna mãe desse Deus que encarnou. Mas Maria não é mãe do Pai nem mãe do Espírito. É mãe de Jesus. Jesus é plenamente Deus. Então Maria é mãe de Deus. Mas a Trindade é Deus. Então Maria não é mãe de Deus nesse sentido. A melhor linguagem que a gente pode usar é dizer que Maria é mãe de Deus encarnado. Maria é mãe de Deus encarnado. Para mim, resolve toda a situação. Ah, mas dizer que Maria é mãe de Deus, então Maria é a nossa corredentora, tem que fazer rezas pra Maria, e Maria... Essa conversa toda do catolicismo romano é derivado de forma completamente absurda, tá? O fato de Maria ter sido mãe do Deus encarnado não faz Maria corredentora, puríssima, sem pecado ou o que é que seja. Maria era uma mulher comum e foi escolhida por Deus em sua soberania e autoridade para carregar o Filho de Deus. Bendita seja essa mulher, maravilhosa é a ação de Deus na vida dela, mas essa mesma Maria chama Jesus de Salvador. Por que é que Jesus é Salvador de Maria? Porque Maria, como todos nós, precisava ser salva. Ela foi salva por meio do seu filho. Eu não tenho nenhum problema com a linguagem de Theotokos. Pra mim não tem problema nenhum dizer que Maria é mãe de Deus, desde que a gente qualifique isso corretamente. Deus é dual? E por que não? Eu não entendi nada dessa pergunta. Eu entendi foi nada dessa pergunta. Tô gravando aqui. Dá tempo deixar mais claro. Tem gente que não acredita que eu respondo as perguntas de improviso. Não, o Iago seleciona as perguntas antes, estuda antes. Ô meu patrão, aí você me ofende, hein? Se eu estudasse antes, minhas respostas seriam melhores, tá bom? É tudo de improviso, sempre aqui. O que chamam de dom do celibato é o indivíduo que tem zero interesse no sexo oposto ou que simplesmente escolhe não casar. O dom do celibato é tratado por Paulo como a possibilidade de viver sem abrasamento. Eu acho que a ideia de se abrasar ali é viver com um tipo de desejo incontido que leva ao pecado. Vai levar você à falha e ao pecado sexual. Então, o dom do celibato está atrelado a isso. A possibilidade de lidar com o impulso sexual e permanecer fiel a Deus, mesmo sem satisfazer. Agora, o fato é que todos nós que vivemos solteirices prolongadas, estamos vivendo em celibato, seja com o dom, seja sem o dom. Todo aquele que está há 30 anos, 40 anos, não casou ainda, isso é celibato, se ele vive em fidelidade a Deus. Muitas pessoas serão celibatárias simplesmente porque Deus as colocou nessa situação, porque faz parte da vida. Elas têm que buscar desenvolver melhor esse dom, caso elas não consigam encontrar o matrimônio como lugar para satisfazer essas vontades sexuais. Eu tenho um capítulo inteiro sobre celibato lá no livro Fogo no Parquinho. Você diz que beijo de língua no namoro é pecado, pois quando você faz isso, não trata as irmãs com respeito, como a Bíblia manda, mas diz que o selinho é algo cultural entre irmãos até na Bíblia. Então eu posso sair dando selinho nas mulheres? Então, na cultura romana e na cultura hebraica mais antiga, o selinho era um cumprimento social, certo? O selinho, e se você reparar pra tradição, um selinho rápido, curto em alguém, isso não é uma coisa extremamente sexual, cá entre nós. Como na cultura hebraica e na cultura romana, o selinho era algo cultural como um cumprimento, você ia dar selinho nas pessoas. Isso acontece. Na cultura hebraica, isso era mais comum existir dentro do próprio núcleo familiar. Na cultura romana, isso já era um tratamento íntimo entre pessoas que se conheciam mais intimamente. Então, se você estiver na cultura onde o selinho é um cumprimento, você vai poder dar o selinho como cumprimento. O que é que o pessoal quer com as namoradas? Eles querem ficar dando um monte de selinho em sequência agarrado, certo? Como um jeito de satisfazer uma vontade que não pode ser dada no beijo, porque o beijo é uma preliminar sexual. Então não, filho. Você não pode sair dando selinho nas mulheres por aí, porque o selinho não é um cumprimento padrão da sua cultura. Se fosse, você poderia dar um selinho normalmente, mas não é nada parecido com o que você tá imaginando aí na sua mente sobre o que é não, tá? Cristão pode consumir pirataria? Eu acredito que não é o ideal, tá? Não é bom. Eu ainda tenho problemas no sentido jurídico com as leis envolvendo propriedade intelectual, ainda é uma questão meio polêmica pra mim, mas por enquanto eu ainda acredito em propriedade intelectual, tá? E enquanto for algo que é comum na nossa cultura e no nosso direito, a gente respeita a propriedade intelectual. Então a gente não consome pirataria, porque é uma forma de se apropriar indevidamente daquilo que não é seu. Além do livro do Pedro Pamplona, quais os livros que você indica para quem deseja o episcopado e quais os conselhos que você daria para a pessoa que chegasse em você com esse desejo? Poxa, aí você me quebra, porque o livro do Pedro Pamplona é um dos melhores que nós temos para quem deseja ir para o ministério. A Jornada Excelente do Pedro Pamplona é um ótimo material para quem ainda não é pastor e deseja se tornar pastor.
tá? Eu indico o livro do Pamplona, lá pela editora Peregrino. Mas aí, eu não conheço nenhum outro material pra quem deseja. Eu acho que o Eu Sou Chamado, é esse o título? Eu Sou Chamado? E uma pergunta, do Dave Harvey, publicado pela Fiel, se minha memória não me falha. Também é um bom livro, tá? Sobre isso. O meu primeiro livro, eu vou fazer o meu merchan pessoal nesse sentido, toca no assunto, Você Não Precisa de um Chamado Missionário, publicado pela Concílio. Eu acho que ele tá esgotado, mas tem pra Kindle, você consegue ler o e-book dele. E tem audiobook dele no aplicativo Pilgrim. Lá no Pilgrim tem um audiobook e o e-book dele também. Eu falo sobre como identificar o chamado, viver o chamado, esse tipo de coisa também. Acho que tem 3 livros aí que são úteis, do Pamplona, o Dave Harvey e o meu, se você quiser saber um pouco mais sobre isso. Mas eu indicaria mais o seguinte, tá? Eu diria que é útil que você procure livros sobre ministério pastoral. Materiais que já falem de ministério pastoral diretamente, para que a partir daí você saiba como é o ministério e tal, e possa se adaptar a isso. Uma vez o Vitor Fontana disse que pessoas com mais de 12 anos não têm mais que obedecer a seus pais, pois agora já podem ser guiados pela lei. Qual a sua opinião? Tá aqui o vídeo do Fontana. Vamos ver. O Jesus nunca foi adolescente. Será que a partir dos 7 minutos? Vou nem ver contexto não, vou diretão aqui. Parece que no tempo de Jesus, a realidade que Jesus viveu, a realidade que Pedro viveu, que João viveu, é uma realidade na qual os garotos se tornam responsáveis e adultos a partir dos 13 anos de idade. Daí a minha brincadeira, que diante de um pai e um padrasto que se comportam como crianças e não conseguem se decidir a respeito da educação de alguém, um garoto de 13 anos, biblicamente falando, dentro do contexto cultural, não o nosso, mas lá do Oriente Próximo, no período da Antiguidade Clássica, no período helenístico, a maturidade desse garoto pode superar a desses dois adultos que estão se portando como espécies de crianças. Não estou sugerindo aqui adolescentes desobedecerem seus pais, mas eu estou sugerindo aqui que existem adaptações culturais que a gente precisa fazer do período bíblico para o nosso período. Ele tá dizendo exatamente o contrário, né, da pergunta. O que é muito legal, viu? Vão assistir lá o vídeo do Fontana. Você nunca perde assistindo vídeos do Victor Fontana, tá? Ele é muito bom. Ele tá falando do período bíblico que você virava um adulto aos 13 anos, basicamente. E ele tá dizendo que isso não se aplica necessariamente pra nossa cultura atual. Aí entender que daí ele tá dizendo que um filho pode desobedecer ao pai aos 13 anos, não é levar o que ele tá dizendo pra outro lugar, tá bom? Não é isso não. Deixa de conversa. Até porque a adolescência é uma coisa muito nova, né? A adolescência não existia no período bíblico, a adolescência é uma coisa que só existe mais modernamente. Como o senhor faz suas anotações e marcações nos livros? Tenho muito interesse nisso. Geralmente eu faço o seguinte, eu vou sublinhando o que me chama a atenção, coloco um post-it ou faço um índice onomástico no livro. Deixa eu ver se eu encontro um livro aqui, que eu tenha feito alguma coisa desse tipo. Tem um livro do Taylor aqui, peraí. Eu tenho aqui uma Era Secular do Charles Taylor. Deixa eu ver se eu fiz o índice nele. Não fiz. Mas deixa eu mostrar aqui como é que eu faço. Aqui em cima eu tenho um resumo do capítulo que eu faço um esboço do capítulo. Então eu boto aqui 3 sentidos de secular. 1, Estado laico. 2, faços públicos. 3, condições da fé. Que aí eu vou organizando. Aqui eu marco como 1, que aí eu tenho o esboço em cima e marco o ponto. 2, 3. E aqui eu coloco uma escalada da secularização. 1, do 2 pro 3. Aqui eu tenho as coisas anotadas aqui. Aqui eu vou marcando e tentando explicar. Aqui eu vou marcando onde começa um argumento, termina o argumento. O argumento tal começa aqui. Marco os argumentos. 1, faço resumos. Experiência de plenitude como forma espiritual. Moral é igual a espiritual. E vou colocando aqui as coisas. 2, 3, 2, distância, lugar inferior. 3, estabilidade, lugar intermediário. 1, plenitude, lugar superior. Aqui eu marco que ele tá falando de um esboço de fenomenologia da experiência espiritual. E vou fazendo essas marcações, mostro às vezes boto cores diferentes, marco onde a coisa começa, onde termina. Vou criando um esboço do livro dentro do livro. Resumo, marco aqui. Esse aqui é um resumo. Então, marquei. Esse é o resumo do que ele falou. E aí eu consigo organizar o livro. Mas o que eu gosto de fazer nisso é também fazer um índice onomástico por mim mesmo. Eu quero achar um livro que tenha feito isso. Peraí. Aqui, ó. Se você olhar aqui atrás desse livro, aqui é o A Presença Ignorada de Deus, do Vitor Franco. Tenho aqui atrás vários temas. Eu tenho o número da página de cada tema. Então eu boto aqui. Psicologia Profunda, página 5. Religião Reprimida, página 47, 58, 53, 74, 75. Autoesquecimento, página 99. Tédio e Indiferença, página 100. Fé, página 10, 108. Responsabilização versus Freud, é o capítulo 1. Responsabilidade, página 21, 22 e página 57. Eu vou marcando e vou fazendo isso, né? E aí, dentro do livro também eu vou marcando. Capítulo 7, Psicoterapia e Religião. Aqui sempre tem resumo. O terapeuta não impõe religião, mas lida com suas manifestações expostas. Físico, psico, espiritual e tal. Eu vou fazendo assim, tá? É assim que eu vou montando essas coisas. É uma loucura. Às vezes eu anoto coisa no caderno, às vezes eu boto citações no computador também. Mas à medida que eu vou lendo, eu vou fazendo esses rabiscos todos. Eu não tenho nenhum respeito pelos meus livros. Eu acho que a única forma de ler é assim, é não ter nenhum respeito pelo livro. Você tem que ter respeito pelo conteúdo do livro. E ter respeito pelo conteúdo do livro é ter menos respeito pelo papel. É anotar no papel o máximo que você puder. Isso pra mim funciona muito bem. Um colega meu estava saindo de uma assembleia pra ir pra uma presbiteriana. Ele conversou com o pastor, explicou a situação e oraram juntos pra ter direcionamento. Em um determinado culto, ele, o pastor, expôs isso pra igreja, dizendo que Deus disse ainda não é o tempo, espera mais um pouco. O que fazer nesse sentido? O mesmo que congrega nessa igreja tem 18 anos, o pastor tem apenas 4 anos na congregação, saindo por motivos de diferenças de doutrina e escatologia. Pô, sair por causa de diferença de escatologia é dose, né? Mas diferença de doutrina, de forma geral, beleza. Dependendo da diferença de doutrina, realmente é uma coisa a se considerar. Mas eu acho muito problemático quando os pastores usam o
culto e usam a voz de Deus como forma de mandar recados pessoais. Eu acho muito problemático isso, muito problemático. Porque como é que essa pessoa sabe que isso é Deus falando com a pessoa, que é um recado de Deus? Deus disse, ainda não é tempo. Como é que você sabe que Deus disse isso ou que simplesmente o pastor não quer que a pessoa saia da igreja? Eu costumo não levar muito a sério esse tipo de coisa, certo? Inclusive, eu tenho uma história pessoal, eu vou contar aqui sem dar nomes, mas tem uma parente, pode falar um bem geral, tem uma parente ligada à minha família ou à família da minha esposa. Que a gente tava no culto uma vez, Assembleia de Deus de bairro que a gente congregava, o pastor chegou nela e disse: filha minha, Deus está vendo suas orações de madrugada e disse que vai responder todas elas, não chore, Deus vê suas lágrimas aí aos pés da cama de madrugada. Ela chegou no pastor e disse: pastor, pois eu tô dormindo muito bem, eu não tenho chorado de madrugada, faz anos que eu não choro, eu não tenho orado de madrugada, eu oro de manhã, e sei que você falou não veio de Deus, não veio foi da carne. E o pastor ficou morto de vergonha. E é a coisa mais comum do mundo, né? Pessoas falando em nome de Deus e no fim das contas são só declarações genéricas ou a própria vontade do pastor imposta sobre a igreja. Não que eu descreia completamente que Deus possa se comunicar conosco, mas esse tipo de coisa genérica e que geralmente vem desses ambientes assim, eu acho ruim. Bom, essas foram as perguntas de hoje lá do grupo do Telegram. Você pode participar dele também se quiser, basta virar membro do canal. A gente tem vídeo aqui sempre terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã, mas às vezes tem vídeo outros dias, então não deixe de se inscrever para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote. Até a próxima.